Até porque a Polícia Federal, pessoal, descobriu 5 foragidos da Justiça entre trabalhadores da COP30. É por aí, David Tasso. São vários prestadores de serviços que estão realizando os trabalhos lá na montagem dos estandes, até mesmo promovendo a eletricidade, coleta de lixo. A gente viu ainda há pouco, para quem nos acompanha por imagens, claro, a participação ao vivo do Bruno Pinheiro, né, o apresentador do Tempo Real, onde pessoas estão passando por ali. E todas as pessoas que vão adentrar o recinto até para promover a segurança, foram mais de 25 mil cadastros relacionados às pessoas que vão acessar o departamento específico, ou seja, o complexo ali da COP30, eles vão estar sendo verificados. E aí, de todas essas fichas que foram identificadas, 5 eram foragidos e mais de 700 foram identificados já com passagens pela polícia. Essa identificação é extremamente importante, até para evitar algum tipo de ataque, porque a gente já tem noticiado aqui que já tem alguns salves, como o Comando Vermelho e as organizações, elas se estruturam para ameaçar e amedrontar as autoridades, até em estação de energia. E agora, então, foram identificadas essas 5 pessoas que estavam foragidas e imediatamente foram presas, já que também, a Polícia Federal, por meio de um trabalho aí de inteligência, está fazendo a identificação e o monitoramento de perto da COP30, porque está implementada lá a GLO. Não tem jeito, né? Um evento dessa dimensão, prato cheio, né, Guilherme? Sugimori, quero te ouvir, para ser alvo de infiltrações e, eventualmente, eu prefiro olhar o copo meio cheio, ainda bem que esse risco foi cortado pela raiz, mas não deixa de inspirar cuidados olhando para frente, né? Marinho, 25 mil funcionários cadastrados, 700 e pouco tinham algum registro criminal, 5 estavam com mandado em aberto, foram presos, cumprido o mandado. Eu acho que tá tudo ok, tá funcionando, é um número bastante pouco significativo. E o que costuma acontecer nesses casos? Na verdade, essas pessoas costumam não saber que elas têm mandados de prisão. Senão, acho que ela não se inscreveria para algo assim que está sendo tão bem observado tão de perto, Tanto aqui em São Paulo, por exemplo, um dos lugares que mais se prende é no poupa-tempo, porque a pessoa tem um mandado de prisão em aberto, ela não sabe, vai lá renovar um documento, prender a pessoa. É muito comum esse tipo de coisa. Eu não acredito que essas pessoas iriam se inscrever se soubessem. Portanto, eu estou deduzindo aqui, me parece razoável que é isso. Não sabiam que estavam sendo procuradas, foram pegas. Um bom serviço de observação aí, um número muito baixo, de problemas. Mesmo tecnicamente a gente podendo nos referirmos a eles como foragidos, isso significa que ainda tem essa chance deles talvez não saberem que eles estavam nessa condição? Sim. Para deixar claro aqui. Sim, certamente, porque o processo eventualmente vai correndo, alguém determina a prisão, às vezes determinam logo no começo e a pessoa não necessariamente acompanha, pode estar sendo defendida por um defensor público, não foi encontrada, ou compareceu no início e depois esse mandado foi expedido. Várias circunstâncias podem querer dizer que ele tem um mandado expedido e ele não sabe, não teve essa ciência, ninguém informou, eventualmente é preso. Aliás, os mandados de prisão são até mais efetivos, quando a pessoa não sabe, porque senão ela foge mesmo. Então, o foragido significa isso, ela tinha um mandado de prisão em aberto, estava fugindo, portanto. Muitas vezes também é pensão alimentícia, tudo é como o Guilherme bem colocou, A pessoa, às vezes, tem um processo sendo enfrentado e aí, quando sai a ordem de prisão, ela muitas vezes não é achada ou comunicada oficialmente. E aí, quando tem essa pendência com os órgãos fiscalizadores, a polícia atuando, eles conseguem identificar. Agora, não deixa que Belém não deixa de ser o epicentro dessa contradição brasileira, Mesmo sendo, Aninha, a capital da Conferência Climática, 70%, isso de acordo com o Ministério Público, 70% das periferias da capital paraense completamente dominada pelo Comando Vermelho, isso sem mencionar como a Amazônia como um todo virou um corredor ali de rota de tráfico, de narcotráfico, rumo à Venezuela, Colômbia e as Guianas, Então, é uma cidade sitiada, por assim dizer. André, o crime organizado, ele se desenvolve nos lugares aonde o Estado não chega. Belém é um exemplo que acabou sendo deixado para trás pelo Estado, Até trazer a COP30 foi uma tentativa de trazer um protagonismo no norte do Brasil para Belém. Mas a verdade a gente está falando de uma capital, não é uma cidade do interior, a gente está falando de uma capital onde, se não me engano, quase 70% das pessoas não têm saneamento básico. Os números, eles são muito expressivos de como a população em Belém vive
em padrão muito inferior ao restante do Brasil, em padrão muito inferior àquilo que você pode considerar direitos humanos básicos e fundamentais. Então, é natural que o crime se aproveite, pois ele vê num território como esse uma oportunidade de fazer dinheiro, uma oportunidade de talvez oferecer um pouco mais para aquela população, que na verdade não é oferecer, é condicionar a devolver para eles algum tipo de benefício. E como a gente tem uma proximidade muito grande à floresta, os caminhos para uma fuga, os caminhos para traficar são melhores para o crime organizado, que acaba se dedicando a encontrar caminhos nessa região. Marinho, sabe o que eu adorei? O que você adorou? Que o Mano tá de folga hoje, a Ana sentou ali no lugar dele e de cara já mandou o crime organizado cresce onde o governo não entra, que ele adora falar, ele fala a cada 2 programas, ele fala, eu adoro, tá certíssimo, É que adorei. tem um Só faltou o ponto sotaque, aqui, ó, só tem faltou um o sotaque. Faltou o ponto. sotaque, adorei, né? Faltou o café, né, gente? Desculpa.